esse é o sexto congresso internacional que nós estamos organizando, né? Então, é um trabalho já solidificado. A gente fez esse congresso agora, mesmo com essa crise toda que nós estamos vivendo aqui na universidade, a gente está vivendo nas nossas relações com a Fundação de Amparo e Pesquisas, mas com as relações que a gente possui, a gente conseguiu promover um evento de grande magnitude. São muitos pesquisadores estrangeiros, né? A gente está mexendo com um universo de quase 500 pessoas de diversos temas. É um congresso muito amplo. E eu trabalho no núcleo já desde 2000, né? E nesses 18 anos que eu venho desempenhando aqui várias atividades docentes, pesquisas, eu atualmente estou coordenando o GTs, né? E basicamente os GTs de políticas públicas. No GT de políticas públicas a gente desenvolve um tema, né? Que é o tema da educação profissional e tecnológica. E ninguém melhor do que os dois palestrantes, na minha visão, atualmente, para abordar de uma maneira global e de uma maneira específica o que vem acontecendo na educação profissional e tecnológica. Então, a gente pensou nos nomes do professor, ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Dilma, né, deputado federal Celso Pancera, que vai ser um dos palestrantes que vai abordar a questão pertinente de ciência e tecnologia, política de Estado, política de governo, em suma. É um amplo conhecimento, uma vasta experiência e, mais do que isso, não só tem essas atuações, o professor Pancera, deputado federal, ele foi presidente da Fundação de Apoio da Escola Técnica, que é a FATEC. Então, como ex-presidente da FATEC, ele tem uma visão muito ampla, né, do desenho institucional e do desmonte que está sendo feito. Então, talvez ele também vai poder abordar, dentro da completude da temática, né, as referências que são necessárias para que a gente possa se organizar, se mobilizar para defender, né, ações contra esse desmonte e propor um novo desenho institucional. Nesse novo desenho institucional nós estamos trabalhando, estamos lançando a ideia que é o projeto do Instituto Estadual Tecnológico. Juntamente com o deputado federal Celso Pancera, portanto, a gente também chamou o professor Alexandre Manuel Esteves Rodrigues, que é do ISERD, né, e também da FATEC de Três Rios. Então ele trabalha já há anos na FATEC, tem uma vivência de larga escala com a questão da educação profissional e tecnológica, né, e técnica, inclusive, e vai também contribuir, né, nesse discurso, talvez abordando questões mais específicas, né, das angústias que estamos vivendo dentro da rede FATEC. Então, para começar, eu preferia chamar o Alexandre para dar uma introdução do específico, porque o deputado federal Pancera vai dar uma visão mais global de política de Estado, de política pública, de ciência e tecnologia e como a FATEC se encaixa nessa questão. Tá? É um prazer receber então os professores, agradeço aí vocês terem vindo. Vamos começar. Professor Alexandre, por favor. Alguém que tem contribuído muito na formulação de uma política profissional de educação profissional e tecnológica, tem contribuído na formulação, nos debates. Agradecer a coordenação do Núcleos. Para mim é um convite importante, que tem uma simbologia. Eu sou dessa casa, fiz o meu mestrado, meu doutorado e o meu pós-doc em História aqui. Por isso agradeço também a professora Maria Tereza Toribio, que tem um papel conhecido na coordenação do Núcleos, uma referência importante na área de História. Parabenizar quem está aqui, antes de eu entrar, o deputado Celso Pancera, amigo antigo, de alguns anos, somos não tão jovens, mas eu não vou entrar no mérito de quantos anos nos conhecemos, porque isso é denunciado pela professora Érica, que é um prazer enorme sempre estar com você, assim, pelo seu trabalho, pela sua referência, enfim, pelo papel político que você tem desempenhado, que é muito importante. E ao cumprimentar a professora Érica, também eu aproveito e já entro um pouco na abordagem que eu quero começar dando.
eu quero, na verdade, enfatizar o problema dos princípios norteadores. Porque quando a gente fala em política pública de educação profissional e tecnológica, há sempre um deslocamento, afinal de contas, quais são os princípios que norteiam a formulação das políticas públicas. Eu acho que esse tema tem sido recolocado de uma maneira dramática. Digo para vocês que, além da história, eu estou fazendo mais um novo doutorado na área de educação, exatamente para fazer esse diálogo entre educação e história. E tenho percebido que alguns temas são reincidentes no debate político brasileiro. A tensão entre Estado e mercado, entre defesa da democracia e formas autoritárias ou mesmo totalitárias de expressão política. E aí a reafirmação desses princípios norteadores são fundamentais. Para dar dois exemplos, eu começo lembrando uma conferência de 1965 que um filósofo alemão, Theodor Adorno, deu chamado Educação após Auschwitz. Eu acho muito simbólico, porque naquele momento ele chamava a atenção que o problema do autoritarismo, ou mesmo do totalitarismo, não tinha se encerrado com o final da Segunda Guerra. E ele começa dizendo, no seu texto, na sua conferência radiofônica, que para a educação, a exigência que Auschwitz não se repita é primordial. E daí ele vai desenvolver todo o raciocínio dele, dizendo que em todo movimento civilizatório existem contramovimentos, existem resistências autoritárias, existem forças retrógradas. Em todo movimento civilizatório existem movimentos de barbárie. E no mundo de hoje, me parece que isso é bastante atual. E tão atual quanto a fala que ele completa nesse mesmo texto, dizendo: e eu acho incrível, espantoso, que a educação não debata isso. Hoje, dizia ele em 1965. Eu emendo dizendo: acho espantoso que a educação não discuta o problema da barbárie em pleno século XXI. Ao falar desse problema do Adorno, ainda na lógica dos princípios norteadores, eu quero aproveitar o debate dos princípios norteadores para fazer uma homenagem que me parece que nesses espaços de debate de políticas públicas educacionais deveríamos fazer mais vezes, que é a homenagem aos 50 anos de publicação do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, publicado em 1968, na qual ele vai recolocar o debate sobre, afinal de contas, o que é a ação pedagógica e quais são os nossos princípios. Malcolm aqui presente, ao Malcolm, que é do movimento estudantil da juventude da Rede FATEC, caberá contribuição que defendemos uma educação de caráter humanista, civilizatória, de combate à barbárie, não lembrarmos suficiente Paulo Freire. Eu quero lembrar que os agentes da barbárie lembram dele o tempo todo para desqualificar a obra de um dos pedagogos brasileiros que mais tem alcance na política educacional no mundo. Por obras, por traduções, por continuadores e até pelos institutos Paulo Freire, os centros de referência com o nome do Paulo Freire, que continuam a sua obra em vários pontos no mundo. Tivemos em julho desse ano, por exemplo, um encontro importante promovido pelo Instituto Paulo Freire na cidade do Porto. Eu acho importante lembrar dele. E Paulo Freire
essa obra da Pedagogia do Oprimido é uma continuação com um caráter mais qualitativo, um salto de qualidade de uma obra imediatamente anterior chamada Educação como Prática da Liberdade. Nessa obra, ele dialoga muito com algumas ideias que já vinham sendo desenvolvidas no Instituto de Estudos Brasileiros, no então conhecido ISEB, que é fechado após o golpe de 64. Paulo Freire é preso, é exilado e vai escrever o Pedagogia do Oprimido exatamente no exílio. Vai para o Chile e no Chile ele chega imediatamente no Chile antes do que vai ser o colapso de enfrentamento exatamente das forças autoritárias, golpistas, contra o que vai acontecer na queda do governo Allende, Salvador Allende, em 1973. Portanto, Paulo Freire enfrenta o debate contra a maré, contra o status quo, e dedica o seu livro, na sua dedicatória, ele dedica, é um tema muito caro, que é, na verdade, o desafio da promoção da igualdade social, da justiça social, e ele dedica o livro aos esfarrapados do mundo e aqueles que com eles aprendem, sobretudo que com eles lutam. Esse é um tema importante, porque Paulo Freire, vindo da Faculdade de Direito de Recife, ele testemunha alguns pontos importantes nesse momento também em que forças da barbárie tentam estabelecer uma lógica controladora, uma lógica disciplinadora e autoritária da educação. E eu estou me referindo ao grupo escola, aos que defendem a escola com mordaça. Resgatar Paulo Freire é fundamental no sentido que ele já afirmava que a educação tinha um papel fundamental na conscientização, na promoção do diálogo, no combate à intolerância, e tinha um papel emancipatório, a educação como educação libertadora. Aquela época havia uma inflexão, mesmo no debate religioso, que se coloca hoje de uma maneira muitas vezes fundamentalista, e havia um movimento chamado Teologia da Libertação, a qual Paulo Freire tem um papel de relação e diálogo, e dentro mesmo da Faculdade de Direito de Recife e do estado dele, a presença importante de Dom Helder Câmara, que foi uma referência em Medellín, que foi uma referência no Concílio Vaticano II, de uma opção pelos pobres, e foi também uma referência junto àqueles que vinham construindo um projeto de uma teologia da libertação em defesa dos oprimidos. Princípios norteadores, eu quero trazer os 3 pontos. Os 2 primeiros têm muito diálogo com muito do que vem sendo formulado pelos pedagogos brasileiros, e é claro que eu tentei, na medida do possível, lembrar os colegas aqui da UERJ. Então, no Dermeval Saviani, nós encontramos um dos desafios, a construção de um sistema nacional de educação, na qual a educação profissional e tecnológica seria um componente importante. E aí ele vai destacar, afinal de contas, por que nas políticas públicas de educação no Brasil há tanta dificuldade, ou o que ele chama dos obstáculos, para construir esse sistema nacional de educação. Ele vai falar de um tema, todos os temas, na verdade, muito
conhecidos do deputado Celso, que foi ministro e viveu esses obstáculos intensamente. Primeiro, o obstáculo econômico, o desafio do financiamento da educação, que eu poderia também dizer o financiamento na área de ciência e tecnologia. Um desafio, o financiamento de um sistema nacional de educação. Ele fala também das descontinuidades das políticas públicas de educação. Essas descontinuidades, pelas orientações nas políticas públicas diferenciadas, e isso também vale para as diversas esferas da federação. Os desafios filosóficos e ideológicos, que envolve a questão da mentalidade pedagógica e os desafios legais. Portanto, aqui temos um conjunto de obstáculos para a configuração de um sistema nacional de educação. Trazendo para aquilo que vem sendo produzido no campo de educação na UERJ, citando o nome de professores aqui da UERJ, os professores Gaudêncio Frigoto e Marise Ramos, o problema da fragmentação do sistema educacional e da dualidade de uma educação mais propedêutica, voltado para as camadas socialmente mais elevadas, economicamente mais elevadas da população, e uma educação de caráter profissional, voltado para uma lógica mercantil para as camadas mais despossuídas. E essa é uma marca histórica. E eu, um pouco nessa área de história da educação, quero me dedicar a esse raciocínio. Essa pretensa modernidade da argumentação de uma educação em sintonia com o mercado é algo que, na verdade, é profundamente antigo na nossa história. É algo que está desde a Primeira República. É um tema que é recorrente de uma educação diferenciada, fragmentada, que reproduz uma dualidade estrutural de classe, procurando associar a educação profissional tecnológica a demandas mais imediatas do mercado. Nada mais antiquado do que isso no debate brasileiro. Com Epitácio Pessoa, nós tivemos algumas experiências em escolas de aprendizes e artífices. E era exatamente já em 1909 uma primeira tentativa de atender demandas imediatas do mercado. Isso já tem uma simbologia muito importante. Se a gente ponderar, esse debate tem voltado de uma maneira muito interessante, um debate que é bem-vindo no seu retorno, de que, na verdade, a abolição da escravatura não se completou. É uma obra incompleta. E é importante que esse debate retorne. Portanto, há uma grande tradição das nossas elites de desqualificar a prática, o exercício do trabalho, sobretudo o trabalho manual. Isso é uma tradição por entender que boa parte desse trabalho era outrora um trabalho destinado à mão de obra escrava. Isso é bastante recorrente quando as elites, ainda no dia de hoje, defendem muito claramente desregulamentação dos direitos trabalhistas e, enfim, não preciso entrar no debate aí, como é tão recorrente das nossas elites, em pleno século XXI, a desqualificação do trabalho. Isso mantém numa mentalidade uma longa duração daquilo que vem sendo caracterizado como a tradição das elites políticas no Brasil. E o André Toribio entrou nesse debate do futuro da FATEC. Vamos ver esse dia, vamos falar sobre a pauta da ciência e tecnologia do Estado, que não vou ter tempo. Mas essa questão da FATEC, eu, assim, de pronto gostei da ideia, a gente começou a bater um papo,
avançar na conversa e estruturar com outros atores dentro da FAITEC. Recentemente conheci a Érica lá no CPPF, na inauguração do Muro da Ciência, né? Que é o que fazer com essa experiência positiva do ensino técnico profissionalizante do Estado do Rio de Janeiro, que sofreu um desmonte imenso, como toda a ciência do Estado sofreu um desmonte imenso. Eu hoje estava sugerindo alguns pontos para minha candidata a governadora para a ciência. Eu coloquei uma das coisas que tem que fazer dar um mandato para o presidente da FAPERJ. Não dá mais para deixar a FAPERJ tendo 5 presidentes em um ano. Tem que ter um comitê de busca, sugerir ao governador 3 nomes da área e dar mandato para que a pessoa consiga desenvolver trabalho. Porque tem bons e maus governos. Nós fomos premiados péssimo governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é só o desmonte da economia, mas é um governo muito ruim, né? E nós tivemos a junção da ciência e tecnologia com a assistente social, que não foi para economizar recursos, foi para confluir interesses políticos, a base política do governador, né? Fortalecer um determinado parlamentar da base dele, e que resultou nessa tragédia que a UERJ passou, isso, a UERJ e a FAITEC vem passando, né? E o André Toribio nos trouxe essa ideia de pegar a experiência dos institutos federais e adaptar ele à realidade da FAITEC. Aí estivemos com outras pessoas, o professor Mauro, né? O pessoal do sindicato, aqui representado pelo Marcos Freitas, para a gente levar esse debate para dentro da rede e propor de fato, e eu já levei para a LERJ, já tem deputados estaduais fazendo esse debate, de transformar a FAITEC no Instituto Estadual Tecnológico, que preserve as experiências pedagógicas da FAITEC, ampliando o potencial dela, já que a FAITEC tem um corpo técnico pedagógico muito forte, né? Dando a ela autonomia pedagógica para criar cursos, homologar cursos e emitir certificados e diplomas, não perdendo uma coisa que é muito importante, que é a formação inicial e continuada. A FIC é uma experiência importante que só foi reconhecida pelo MEC na gestão do Fernando Haddad, quando criaram os RIFs e criaram os itinerários formativos, mais de 400 itinerários formativos e um catálogo nacional para isso. E a FAITEC já fazia isso, nós adaptamos a estrutura de formação inicial e continuada da FAITEC ao catálogo do MEC, né? E o modelo dos institutos federais, ele comporta a formação inicial e continuada, né? Que é tão determinante, porque é a base daquilo que nós precisamos de formação de mão de obra. Eu ouvi a fala do Alexandre, de amigo nosso. É difícil conectar a parte mais teórica, né, no conceitual que ele trouxe para aquilo, para o tempo que nós temos aqui para falar, e é uma proposta mais concreta de uma pauta urgente para a formação profissional, mas uma coisa é certa, que ele abordou. Todas as experiências de ensino técnico e formação profissional que existem no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nós temos inúmeras, como o Ferreira Viana, todas elas surgiram no discurso de organizar e promover oportunidades de emprego para os desvalidos. Então, o ensino técnico e a formação profissional sempre foi vista no Brasil, e conceitualmente ela surgiu e continua dessa forma, como uma oportunidade para os desvalidos, e não como uma possibilidade de carreira e de completude do ser humano, não só como profissional, mas como um ser amplo, né? E que precisa de um conjunto de conhecimentos e de toda a transversalidade que uma sociedade moderna precisa, né? Para ser um ser humano completo e socialmente inserido, né? E o nosso ensino técnico, todas as nossas experiências, surgiram então já de uma forma, dentro disso que o Alexandre Rodrigues falou, de uma libertação escravocrata que não se completou. O Trotsky falava isso, né, que é socialismo barbário.
não sei se eu manteria o socialismo barbárie, mas que a barbárie pode vir a qualquer momento, mesmo numa sociedade moderna, e que tem um conjunto de instrumentos institucionais para fazer a sua defesa, e após uma experiência de governo que foi a melhor e a mais ampla e mais progressista que o Brasil já teve, nós podemos estar desembocando um momento de duro embate social e barbárie mesmo, né? Que as forças conservadoras, né? Que a gente chama de direita, mas elas para reagir aos avanços do governo do Lula, eles hoje flertam com o fascismo. Eles flertam com o fascismo. Eles flertam perigosamente com o fascismo. E despudoradamente com o fascismo. Não basta derrotar as forças progressistas, tem que aniquilar, tem que extirpar, né? Mesmo que isso signifique a gente ir para o risco, que é o que nós estamos vendo. As estratégias eleitorais colocadas, todas são para derrotar o mundo petido, né? E, infelizmente, essa é a realidade. E uma boa parte do campo progressista não entendeu isso ainda. Tem gente que não entendeu o momento histórico que estamos vivendo. E aí a máxima do Trotsky, socialismo barbárie, é capitalismo com barbárie. E é o que nós estamos perigando agora. Então, quando a gente discute ciência, nós discutimos uma forma de botar luz sobre preconceito. Né? Fundamental. Quando a gente vê o corte de orçamentos para a física, para a matemática, como é a questão do INPA, o Instituto de Matemática Aplicada, com um orçamento que se reduziu a 1/3 do que ele tinha há 3 anos atrás, né? Quando corta os recursos para que que a gente possa enviar nossos físicos, a Érica foi experiência disso para o CERN, né? Conhecer a experiência do CERN, quando corta o telefone celular do pesquisador que está na Antártida e isola ele lá no meio do gelo, né? Você está fazendo o quê? Você está fazendo parte de um processo de destruição da ciência, do conhecimento e da produção de conhecimento brasileiro. Então, aquele parlamentar que berra contra o Paulo Freire, ele é a ponta mais visível, né, dessa imbecilização que nós estamos vivendo, né? Então, o que a gente está fazendo hoje, né, é denunciar o golpe, denunciar o fascismo, e nesse contexto, tentando salvar aquilo que nós avançamos nos últimos 15 anos, é uma batalha histórica no Brasil, em que a gente tem que levar para a rua e tem que fazer efetivamente debate, né? Porque senão a gente corre o risco de, depois de avançar, voltar à barbárie mesmo e a gente ter sucesso. O Trotsky citava muito a saída da destruição da sociedade romana e entrar na Idade Média, né? Você sai de sociedades organizadas, com alguns contratos sociais válidos, uma forma de se conseguir avançar para estados, cidades-estados, sem nenhum tipo de organização, nenhum tipo de respeito ao ser humano, às relações sociais. Então ele citava isso como exemplo. E ele citava a questão ele não conseguiu fazer uma análise completa da Segunda Guerra Mundial, mas ele viveu, né, o início do fascismo, dos anos 30, para dizer que desembocar de uma sociedade moderna pode efetivamente ser um momento obscuro da sociedade de retrocesso que pode jogar trevas sobre séculos dos nossos avanços, né? Então, Turíbio, eu vou ter que sair, eu vou poder fazer um debate, mas eu acho que a tua ideia, você está preparado para fazer isso, para a gente avançar. Para mim, a ciência e tecnologia do Estado ela tem que ter a seguinte agenda. Uma, voltar à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso é urgente. Primeira, dissociar da ação social. Porque a ação social tem uma carga essencialista e retrógrada muito ruim. 2, cobrar um cronograma
de desembolso dos recursos da FAPESP, foram tirados da FAPESP, os 2% constitucional. 3. Voltar aos 2% constitucionais para a FAPESP para desenvolver a ciência, retomar a ciência do Estado do Rio de Janeiro. 4. Criar um comitê de busca em que cria uma lista tríplice para escolher do meio acadêmico 3 nomes para o governador escolher para dirigir a FAPESP com um mandato de no mínimo 3 anos, com possibilidade de recondução, se for o caso. 5. Adaptar a lei de ciência, todo o nosso arcabouço estadual de ciência e tecnologia ao marco nacional de ciência e tecnologia que foi sancionado pelo presidente Dilma em janeiro de 2016. Só 2 estados fizeram isso até agora, que foi o Acre e a Bahia. Nós temos que, aí uma tarefa dos deputados estaduais, atualizar toda a lei estadual dentro do escopo do marco nacional de ciência e tecnologia, que é muito moderno e ajuda a destravar a ciência. E 6, eu diria que considerar a FATEC como parte fundamental do processo de produção de conhecimento e de ensino e desenvolvimento econômico do Estado, transformando ela no Instituto Estadual Tecnológico, e dando a ela autonomia pedagógica, administrativa, e todos os marcos democráticos que tem um instituto em uma universidade. Reitorias, subreitorias, diretorias de campus e a eleição de todos com mandato também, de forma direta por toda a comunidade na FATEC. Acho que isso, eu não vou citar aqui o exemplo da UERJ, da UESO e da UENF, porque eles já são processos um pouco mais consolidados internamente e que, na medida que o Estado respirar recursos, esses setores têm capacidade de se reorganizar e mostrar sua relevância e importância para o Estado. Mas a FATEC, pelo caráter jurídico dela e pela forma que ela foi usada nos últimos 4 anos, ela precisa, de fato, não só de eleição para presidente, ela tem que mudar o caráter institucional dela, uma mudança profunda, repensar ela, porque ela tem capacidade de responder muito bem ao Estado do Rio de Janeiro dentro da missão que ela se propôs.